Bom dia, igreja amada, graça e paz. Eu quero trazer nesta manhã de quarta-feira uma palavra devocional para a nossa vida, palavra que se encontra nas Escrituras Sagradas. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, dos versículos 19 ao 26, registram quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Houve uma perseguição por causa da morte de Estevão. Os cristãos foram perseguidos em função daquela falsa acusação de que os da seita do Nazareno estavam espalhando dissensão, mentiras, tentando criar um levante contra o império do momento. E por conta disso, Estevão foi martirizado. Iniciou-se uma grande perseguição aos que eram de Cristo. Mas aprendemos na palavra de Deus que a perseguição, ela, ao invés de eliminar a obra de Deus, ao invés da perseguição ou tribulação paralisar a obra de Deus, na verdade, a perseguição e a tribulação impulsionam a obra de Deus, fazem com que a obra de Deus se espalhe e cresça. O texto diz o seguinte, Atos 11, do 19 ao 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Era um tempo de começos, era um tempo em que Deus estava fortalecendo a sua igreja. O inimigo se levantava, o inimigo se revoltava contra a pregação do Evangelho, mas o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesses tempos de começo, nós lemos aqui homens como Barnabé, Estevão, que foi martirizado. Ele era um diácono da igreja e ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria.
e ninguém conseguia resistir à argumentação bíblica de Estevão. Por isso decidiram matá-lo, para calar aquela voz. Mas matam e derramam sangue inocente aqui, e este mesmo sangue inocente faz brotar muitos outros para dar continuidade à obra de Deus. Depois encontramos nomes aqui como Barnabé, que vai atrás de Saulo de Tarso, que viria a ser Paulo, o grande apóstolo. E lá nessa cidade de Antioquia, havia uma igreja em Jerusalém, onde estavam Tiago, Pedro, os demais apóstolos. Mas eles tinham uma certa restrição, eles estavam em Jerusalém, a força do judaísmo era muito grande, então era muito restrito o trabalho dos apóstolos. Por isso Deus permite a perseguição, a tribulação, a luta, para que a gente possa sair do mesmo lugar, possa se espalhar. E ali chegaram em Antioquia, e nessa cidade começaram a se reunir para a oração, para o estudo da palavra, e ali a igreja e os irmãos que ali congregavam foram chamados pela primeira vez de cristãos. Nós hoje temos uma oportunidade na nossa cidade, Belém do Pará. Temos a oportunidade de espalhar a semente do Evangelho. Temos a oportunidade de viver uma vida de congregação. Temos a oportunidade de inserir na nossa agenda o reino de Deus, que não pode ter um percentual pequeno da nossa agenda. O reino de Deus deve ser o mais importante da nossa agenda. Se assim não for, viveremos um cristianismo superficial, viveremos um cristianismo pequeno, e Deus nos chama para coisas grandes. Deus nos chama para espalhar a sua mensagem em todo lugar. Esta grande cidade de Belém, com os seus muitos bairros, precisam de você como cristão, como um proclamador do Evangelho, para marcar o seu tempo. Vejam, esse texto fala de Estevão, de Barnabé, de Paulo, e hoje Deus quer usar nomes como o seu, quer usar a sua vida, quer usar você como um instrumento em suas mãos. Para isso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua agenda. Pense nisso, disponha-se a isso, apresente-se a Deus e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana próspera, vença os desafios que se apresentam diante de você, creia em Deus, creia na sua palavra e siga firme a sua caminhada com Cristo, porque o Senhor esteve com eles, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O Senhor está conosco, está comigo, está com você, e Ele quer te usar para que muitos venham a saber e a conhecer o que você sabe e conhece, a verdade da palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.